E aí, boa tarde, tudo bom? Salve Du, beleza? Boa tarde, tudo bom, Matheus? Boa tarde, pessoal, tudo bem? E aí, seja bem-vinda, Fabiana. Primeiro comentário. Emoção, hein, Du? É, Primeirinha. primeiro a gente nunca esquece, não é isso? Vamos lá, né? Bem por Vamos ver aí. se a gente vai ter Ai, os nossos acertos e os nossos erros. Vamos ver como que fica. Pessoal, comentem e sugestões também vão ser bem-vindas. exatamente. Vai ajudar muito, até complementar o conteúdo aqui que nós programamos, né? Como é o primeiro, a gente pensou exatamente começar do início, né? A base de tudo, que é o Yin e o Yang. Muita gente não dá essa importância ao Yin e o Yang, né? Yin e Yang, tudo bem, só quero saber de diagnóstico, só quero saber de síndrome, de colocar agulha, qual que é o ponto, faz o quê, e aí esquece da base, né? Que é a base de tudo, que é o Yin e o Yang, a importância do Yin e do Yang, né? Exato. Premissa, assim, de um bom diagnóstico, de conseguir fazer bem o atendimento, é fundamentos, né? E a gente vem com o canal, com Revisando Medicina Chinesa, principalmente para difundir cada vez mais o princípio, o fundamento, o que é básico, porque a partir do momento que a gente tem uma boa estrutura, uma fundamentação boa, a gente consegue lá na frente resolver qualquer tipo de caso e pelos 8 princípios a gente vai estar sempre utilizando o Yin e o Yang, né? Exato. É legal dizer também que existem muitos caminhos, né, para chegar num tratamento, num diagnóstico, e é bom conhecer, né, as várias formas que tem disso, mas nunca perdendo a relação do Yin e do Yang. Hum. Bem, dá oi aí pro pessoal que já chegou, Fabiana, a Cláudia Bassan, a Cláudia de Preto, né, namorada? Ainda bem que ela tá aqui, senão ela ia apanhar, né? Aí tem o Luciano, a Léo, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem bastante aqui do material que a gente montou para vocês. Isso aí. Ah, Quer começar? lembrando também, né, divulgação do canal do YouTube, né? A gente está começando a Uhum. alimentar ele aí. O Instagram também, quem ainda não faz parte ou quem faz. E tem o Facebook, enfim, todos os canais e o Telegram. Agora que nós estamos também com o canalzinho, tem o Telegram, para a gente estar passando os links aí para o pessoal acompanhar. É, o do Telegram depois eu mando nos comentários. Eu Isso. mando do Telegram, porque essa forma ainda eu não eu tô aprendendo, tô aprendendo. Já mando para todo mundo. E o legal do Telegram é que o material que a gente disponibiliza lá, ele fica, né? Você não precisa ficar fazendo download toda hora. Tá lá, tá Uhum. no grupo do Telegram. É um grupo que só eu e você, né, que conseguimos disponibilizar o material. Então, se alguém mais quiser disponibilizar material no Telegram, manda pra gente e a gente compartilha com o pessoal. Perfeito. Beleza? Vamos Bora lá, começar, Du? vamos começar. Então aqui iremos falar do Yin e do Yang. Nós dividimos em duas partes. Para não ficar um vídeo muito longo também e todo mundo nem sempre tem muito tempo para ficar acompanhando esses vídeos, né? Vamos lá. Vamos começar com o Walter Osh aqui. Ele fala os princípios do Yin e do Yang estão presentes em todos os aspectos da teoria chinesa. Então tudo que tem referência com a medicina chinesa tem a sua raiz, vai ter como centro o Yin e o Yang. E aí eles são utilizados para explicar as estruturas orgânicas do corpo, suas funções fisiológicas, as leis referentes à causa e a evolução das doenças, e para servir de um guia do diagnóstico e no tratamento clínico. Hoje nós vamos falar mais nessa relação do aspecto orgânico e um pouco de funções fisiológicas. Exato. O chinês, ele tem, né, a expressão aí do Yin e Yang como a base, né, de toda a filosofia chinesa, não só da teoria da medicina chinesa, mas toda a filosofia, o modo de vida, a forma com que eles conduzem, né, todas as coisas são baseadas
no princípio do Yin e do Yang. E aí daqui a pouquinho também eu vou falar um pouquinho sobre o taoísmo e como que surge isso. Então, já falando do taoísmo, eles usam, né, a gente tem a referência, né, que eles falam da observação da montanha. Tudo isso começou há muitos anos atrás, mais de 5.000 anos atrás, que tem a base do taoísmo, não é isso, Du? Exatamente. É assim, a teoria do Yin e do Yang parte da observação do universo, né? E dentro do taoísmo, ele explica essa relação da seguinte forma: o não manifesto, que é quando ainda não existia nada, que é a manifestação do universo, quando a coisa está começando a se formar, é o não manifesto, é o zero, é o nada. Ele forma o um, e o um, ele é o Yang. Na sequência, o Um, como o Yang ele é movimento, ele se expande e ele se divide. Quando ele se divide, ele fica mais calmo. Nesta calmaria, ele forma o Yin. Então perceba que ele vai se transformando, e isso a gente vai conseguir perceber dentro de toda a fundamentação da medicina chinesa, toda a evolução das patologias e todo o sistema dinâmico que a gente tem de tratamento. Então, nunca um tratamento é igual. Por quê? Porque tudo é dinâmico, nada é estático. Então, repassando, o não manifesto forma o um, que é o Yang, e o um forma o dois, que é o Yin. E a partir daí, todas as manifestações são subdivisões desta primeira divisão, de não manifesto, número 1 Yang, número 2 Yin. E isso vai se multiplicando como, por exemplo, a divisão e a multiplicação celular. Né? O papai dá um material genético, a mamãe dá um material genético, é um não manifesto ainda. Né? Quando eles se juntam, formam um, divide-se celularmente e começa a multiplicação celular. 2, 4, 8, 16 e por aí vai, até formar um ser completo, um sistema dinâmico em evolução. Então é isso que o chinês viu lá atrás, e ele também utiliza a natureza para explicar isso. E aí vem a face Yin e a face Yang da montanha. Vem essa parte onde bate o sol e onde tem a escuridão, onde tem a sombra dentro de uma montanha. Os animais que se manifestam de um lado são diferentes do outro, mas eles se relacionam, eles se dependem, né? Para uma alimentação, para o desenvolvimento da cadeia reprodutiva, até para tudo. Eles se interrelacionam. Consegue acrescentar mais alguma coisa aí, Marcos? Sim. É bom lembrar também que a relação do Yin e do Yang está em constante movimento. A gente não está buscando, né? O Yin e Yang, a gente vê a imagem sempre parada, né? Estática do Yin e do Yang, mas a gente tem que lembrar que o Yin e Yang está em constante movimento. A gente tem momentos em que nós estamos mais Yin, e nós temos momentos em que nós estamos mais Yang. É legal entender que é dinâmico a situação, o contexto do Yin e do Yang. Né? Exatamente. Por exemplo, pegar este momento agora, né? Estamos parados em frente a uma câmera, né? Com um corpo sem movimento, um corpo mais Yin. O que está Yang? Yang está o pensamento, está a fala, está o raciocínio. Então, é estático, é dinâmico e se interrelaciona. Não existe só momento Yin ou só momento Yang. Sempre tem um pouquinho de Yin ou um pouquinho de Yang em qualquer momento. Ou uma relação mais proporcional, ou uma relação maior Yang ou maior Yin em cada momento. Sim. Nós vemos também a relação do Yin e do Yang, né, na representação não só daquele símbolo, né, conhecido por muita gente, que às vezes nem sabem, né, essa construção toda, mas nós temos a representação gráfica de um traço contínuo do Yang e um traço dividido no Yin. Né? É interessante saber essa divisão, né, que a relação ímpar é o Yang, a relação par é o Yin. Exato. E aí eu vou voltar lá de novo, né, aquela explicação do taoísmo, do não manifesto, gerando o Um, que é o Yang. O Yang, ele é movimento, não é verdade? Ele é algo mais quente, ele está proporcionando ação, está proporcionando função. E aí ele se expande. Então imagina esse traço do Yang
se expandindo e se rompendo. Ele vai formar dois traços e vai formar o yin. Ele vai perder um pouco a sua capacidade naquele momento de função, de ação. Porém, ele vai ganhando novamente essa capacidade à medida que ele vai se expandindo e vai crescendo. Então, o Yang é 1, o Yin é 2. Por esse gráfico, a gente consegue ver bem fácil. E este Yin, depois ele vai originar dois Yangs, e esses dois Yangs vão originar quatro Yins, e daí por diante. E aí, essa multiplicação, a gente vai ter um corpo todo, um ser todo formado, não um sistema todo formado. O pessoal conhece muito, né, a situação do Baguá, né? Sim, exatamente. E aí o chinês também coloca lá dentro da teoria, né, de todos os trigramas, ele vai explicar todos os fenômenos, as possibilidades, as probabilidades, tudo isso dentro desta relação de transformação do yin e do yang. Por isso que toda a filosofia está baseada nesta teoria que é muito simples inicialmente, muito complexa de aprender para nós ocidentais principalmente, né? E só que ela é extraordinária, ela é fantástica, ela permeia e cerca toda a nossa vida. Então é importante a gente entender esse conceito inicial e conseguir estender e colocar em nossas vidas, né? No final eu vou propor um exercício, tá bom, Marcos? Fechado? E é sempre legal ver que a cada momento que a gente estuda a base, o Yin e o Yang, algo novo vai aparecendo. Não que não estava lá quando nós vimos a primeira vez, mas que a gente consegue absorver de uma forma diferente, a gente consegue abrir o horizonte e entender a grandeza dessa base, né? Exato. Bem, aí a gente vai perguntar pro pessoal aí que já tá comentando, dando oi. Para vocês, o que é Yin e Yang? A gente consegue definir Yin e Yang? Quem consegue aí contar pra gente aí definir o que é o Yin e o Yang? É uma boa pergunta. Principalmente porque acho que a maioria das pessoas que estão aqui são estudantes, né, de medicina chinesa. Então a gente pode tentar aí fazer algumas relações e brincar com isso. Então essa participação é importante para a gente utilizar aí aqui alguns exemplos. Bem, vamos lá. O que tem a primeira? Alguém pode dar uma definição do que é Yin e Yang? Nada de procurar no Aurélio, hein, meu? Agora, de bate pronto, o que nós temos de Yin e Yang? Tem que ser um de cada vez, senão... Todo mundo junto, misturado. A gente não vai conseguir ler todo mundo aqui. Alguns exemplos a gente consegue pegar. Cada escola, né, tem uma forma de passar, de trazer, enfim. E cada escola que eu estou dizendo não é escola brasileira, tá, gente? Estou falando uma escola da escola da medicina chinesa. Tem algumas faces, sul, norte, enfim, a China ela é um território muito grande, né? E cada uma vem trazendo de uma forma. Então, por isso que a gente tem muita diferença de ensinamentos. Porém, o que a gente vê bastante, né, é o Maciosser, que ele faz uma compilação aí e traz da forma que a gente mais consegue relacionar, né? Uhum. Ó, a Letícia falou pra gente aqui, né? Yang é energia que se movimenta, que aquece. Isso aí, Boa. perfeito. É exatamente isso. É o primeiro movimento, né, que está se expandindo para gerar o segundo movimento. Então ele de fato está aquecendo, ele está aumentando de volume, ele é movimento e energia, né? Isso, a gente tem o Yang. E aí tem a relação do Yin. Porque se o Yang é a energia que movimenta e aquece, o Yin vai ter a sua contra... o contra disso, né? Ele esfria, ele é a lentidão, ele é o parado, né? Exatamente. É o contraponto, na verdade. Em medicina chinesa, a gente sempre procura o equilíbrio, sempre procura as equivalências e não ser mais yin ou ser mais yang. Então as equivalências são importantes.
tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso e entender que depois do Yang vai vir o Yin, e assim por diante. Aí a Cláudia fala pra gente que a relação entre Yin e Yang se refere à unidade de opostos. Então, falando, né, que o Yin e o Yang são opostos. Um tá sempre não é contra de combate, né, mas está opositor ao outro. Então, enquanto um é quente, o outro é frio. Não é isso, Du? Exato. Vamos fazer uma analogia com uma matemática. Vamos lá. Todas as coisas, quando a gente tem uma unidade, essa coisa ela é 100%. Ela é 100% quando a gente relaciona a unidade dela. Ok. Ela é formada de algumas matérias. Então, dentro do conceito do Yin e do Yang, alguma substância ela vai ser mais Yin ou mais Yang. Então, eles são opostos complementares. Por quê? Porque precisa dessa junção para se formar um Yin. Então, de fato, eles são opostos complementares. Nunca contra o outro, né? Então aí a Virgínia complementa, né, somando toda a situação, né? São duas forças que se opõem, se equilibram, têm interdependência e intertransformação. São os aspectos do Yin e do Yang, né? Um não vive sem o outro, estão ligados, se equilibram, um transforma no outro, é uma relação conjunta. Exato. Vem complementando o comentário da Virgínia, vem complementando tudo isso que a gente está falando, né? A gente Exato. às vezes fica pensando assim, o que é mais yin, o que é mais yang. Não tem o que é só yin ou o que é só yang. Naquele momento, algo está mais yin ou está mais yang, ou está equivalente. Mas é legal entender que não existe uma definição explícita do que é Yin e Yang, né? O que a gente consegue ver muito as representações, né? Os aspectos, e não necessariamente uma definição. Né? O que a gente vê, uma definição interessante de ficar muito claro, é que a relação calor, né, o fogo, a água, são opostos, né? Estão ligados um com o outro, sendo que o fogo, o calor, tem a característica Yang e a água em si tem a característica Yin. Perfeito. E aí a gente já está fazendo uma divisão mais ocidental, né? É uma divisão que vai trazer mais o entendimento, a extensão do que é o Yin e do Yang. Por isso que a gente tem essas divisões, por isso que o Maciossia utiliza muito bem, né? Dentro dos fundamentos, enfim, o próprio Alteroshi, entre outros autores. Por quê? Porque o ocidental pensa diferente do oriental. Então a gente precisa, primeiro momento, puxar para essa divisão. O calor é Yang e a água é Yin, e daí por diante. Porém, a gente tem outras relações que a gente vai tentar destrinchar um pouco aqui para a gente evoluir um pouco esse pensamento. Então, por exemplo, a gente fala que a água, né, ela é Yin. Só que, em relação ao gelo, essa água é Yin? Ela continua sendo Yin? Não, né? A água, em relação ao gelo, é Yang. Num primeiro momento, ela tem uma característica Yin. Mas, na relação no comparativo com o gelo, ela é Yang. E a nuvem, né? A nuvem em relação à água, ela vai ser Yang. A gente percebe o contexto aqui também, que a gente pode ver, aqui eu tenho forma. Aqui, Exato. se a gente pensar a nuvem eu não consigo palpar, ela não tem uma massa. Aqui tem muito mais massa. Então uma das características do Yin é a relação da forma, é a relação de massa, né? Perfeito. Vou fazer um desafio então. Vamos ver, em alguns segundos. O que pode ser mais yin do que o gelo em relação à água? E o que pode ser mais yang em relação à água do que a nuvem? Alguém consegue aí dar uma respostinha? De novo, o que consegue ser mais yin em relação à água e ao gelo? O que consegue ser mais yang em relação à nuvem e à água? E aí, pessoal? Alguém arrisca? Vou Vamos ver fazer. Tem alguém? Eu posso fazer a primeira relação.
eu vou utilizar, deixa eu ver qual, a nuvem. Vou utilizar a nuvem. O que pode ser mais yang do que a nuvem em relação à água seria o vapor de água. Por exemplo, quando a gente está aquecendo a água no fogo e começa aquele vapor subir, ele é muito yang, ele é um vapor de água, porém ele tem menos densidade do que a nuvem. Então ele vai formar ainda uma nuvem. Ele é um outro estado. E o gelo, alguém consegue dar uma tentada aí? O que pode ser mais yin do que um bloco de gelo, do que uma pedra de gelo? E aí, Du? O pessoal tá tentando Será que aí, vem? mas Não sei, vamos ver se chega, hein? vamos ver se chega. Tá bom, vamos fazer o seguinte, passa Eu o... vou adiantando aqui. Vamos aqui. E aí depois a gente só conceitua isso Então, daí. olha lá. A relação de Yin do Yang se refere principalmente à relação da unidade dos opostos. Dessa forma, os movimentos e as mudanças das coisas estão diretamente relacionados com o ímpeto da interação entre o Yin e o Yang em seu interior. E aí, alguém já conseguiu? Alguém Não. Pô, o pessoal tá com medo de arriscar? Vamos lá, gente. Pode ser o ar, né? Agora a gente está falando, Virginia, nós estamos falando agora do gelo. Vamos ver em relação ao gelo. Se alguém... O que pode ser mais yin do que uma pedra de gelo em relação à água? Será que o pessoal vai conseguir, Edu? Não sei. Quer... Quando o Yin chega ao seu limite, se torna Yang. Muito bom, Evani. Exatamente. Bem, Edu, vamos deixar essa para o finalzinho, vamos ver se alguém consegue responder até o próximo slide. Beleza, vamos lá. Então, nós temos... Vamos passar para o próximo slide. Então, nós temos a representação, né? O céu é o Yang, né? O máximo do Yang. O homem é o equilíbrio entre o Yin e o Yang. E aí nós temos a Terra, que é primariamente Yin, é o centro, não é isso? Exatamente. Então eu vou trazer um pouquinho também do taoísmo, lá do I Ching, né? O homem, ele é a reunião do universo, ele é a reunião do Yin e do Yang. Então é uma expressão, eu acho muito bonito isso, é uma expressão muito bonita, a gente conseguir conceituar o homem, uma expressão do universo, porque ele contém o Yin e o Yang. Então o homem, para ser homem, ele tem que ter Yin e Yang. Na verdade, a expressão que a gente vai ter, as substâncias são Qi e Chue, né? E aí a gente é parte deste universo. Então é muito bonito quando o chinês conceitua dessa forma, e a gente, principalmente nesse momento, né, que está todo mundo, a gente está precisando dar uma trégua ao nosso planeta, né? Vem um vírus aí e faz o que está fazendo, a gente entender que a gente é parte desse universo, né? Muito importante. Ó, a Letícia deu uma resposta aqui. Será que é isso do... Eu não sei não, hein? Quase. Mas boa tentativa. CO2 dentro do cilindro era uma boa tentativa. O cilindro, ele é totalmente yin, né? Com certeza. Mas na natureza, eu vou dar uma outra dica, então. Na natureza, o que pode ser maior, né? Ou ter uma natureza mais yin do que uma pedra de gelo? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. A gente podia ter um brinde aqui, né? Sorteava um brinde. Ô, gente, vamos lá, ó. Por exemplo, o iceberg seria um grande bloco de gelo. Para você degelar um cubo de gelo, você demora alguns minutos. E um iceberg, você vai demorar anos, séculos até. Ou um bloco maior de gelo, tá? Então, assim, uma expressão muito grande, primário seria, né? No Yin, em relação à água, seria um iceberg. Muito bom. Então a relação da grandeza, quanto maior, também vai dar a proporção do crescimento da relação Yin ou do Yang, né? Exato, exatamente. Então vamos lá. Aí agora nós vamos entrar numa parte que é como utilizar, né, a relação
do yin, do yang, na situação prática já, tá? Vamos lá. Opa, tilt aqui. Bora lá. Uma primeira divisão que a gente pode fazer é a relação entre a parte superior e inferior do corpo. Dividimos aqui o VC8. Marcamos o VC8. Acima do VC8, parte superior do corpo. Abaixo do VC8, a parte inferior. E aí, qual dos dois é Yang? Então, em relação ao VC8, qual é Yin, ou qual é Yang e qual é Yin? Vamos ver. Então, aproveitando até o slide anterior, né? A gente já tem essa divisão prontinha lá, né, gente? Já foi uma dica, hein? E nas nossas questões lá, quando nós soltamos no Instagram do Revisando, às vezes a gente já deu umas dicas antes e as pessoas não se ligam, né? Às vezes é muito mais claro do que a gente... O pessoal parece que inventa mais, né? Parece que quer procurar pelo em ovo, né? Para responder as coisas. Às vezes a gente responde antes. Então, olha lá. Aline. Vamos aqui. A Aline disse pra gente que o superior é Yang. Isso aí, Aline. Perfeito. Então, vamos lá. Nós temos, então, acima do VC8, lembrando, né? Acima nós temos o céu, abaixo nós temos a Terra, mais próximo da Terra, aspecto Yin. E aí nós temos a parte Yang, mais próximo ao céu, né? Perfeito. Agora, lembrando que existe um dinamismo, né, no nosso corpo, e não só a parte superior ou inferior. Nós temos o lado direito, o lado esquerdo, a parte externa, que é pele, a parte interna, que são os órgãos, e por aí vai. Então, lembrando, Então, a medicina chinesa de dinâmica, né, a gente precisa desse dinamismo para entender no corpo. e aí a gente já dividiu tudo isso pro pessoal, hein? Mastigadinho, Du. Vamos lá. Enquanto a face Yin, a face interna, a face da frente do corpo e a posterior do corpo, nós também temos Yin e Yang. Então, na parte anterior do corpo, ela é o quê? A parte anterior do corpo, ela tem característica, ela é a representação do... E aí que é legal, né, Edu? Porque, olha só, depois nós vamos ver que canal que nós temos passando aqui, né, na região dorsal das costas. Deixa eu abrir a ponteira aqui. Então aqui, né, nós temos um canal, que é o canal da bexiga. Perfeito. Então, a face posterior, ela é... Então aqui, ó. Vamos colocar a resposta aqui do pessoal, aqui, ó. Bom, além da bexiga, a gente tem também o vaso governador, que é muito importante, né? Muito importante. Exato. Mas olha só, a Léo já disse pra gente aqui, ó. A anterior é Yin. E a posterior, então, consequentemente, vai ser Yang. Isso vai nos ajudar também, então, nessa relação da localização desses canais, né, Porque se a gente vai lembrando que, pô, se o canal do vaso governador passa bem nas costas, quer dizer, é o mais Yang possível, né? Aí a gente vai ter o da bexiga. Ele já vai dizer pra gente que são canais muito Yang, não é isso? Exato. Além da relação dos canais, né, a gente tem a relação da natureza. E o chinês, para conceituar o que era mais yin, o que era mais yang, ele buscou lá na natureza. Então vamos ver. A parte yang é a parte que bate o sol no nosso corpo. E o sol, ele é yang. Então, o que ele quer dizer? Qual que é o pensamento do chinês?
A parte da nossa pele, por exemplo, do braço, da perna, que é mais escura, que é queimada de sol, ela é mais yang. A parte das costas, ela também é mais yang. Por quê? Porque na frente, a posição fetal protege os órgãos. Então ela é mais yin, mais interna. Então mais introspectiva. Então são várias dicas que eu estou dando aí para toda essa conceituação. Ó, acho que a Letícia é sua aluna aí, guardou o que você falou, Du. Exatamente, exatamente. Aqui a Letícia trouxe esse raciocínio que eu levo para aula, né? E uma das coisas para evitar a depressão, porque depressão, vou aproveitar então o comentário dela. Depressão, falta de energia. Quando a gente tem falta de energia, a gente precisa trazer energia para o nosso corpo. A gente tem várias formas de trazer energia. A gente tem mosca, tem agulha, e a forma mais natural ligada ao universo é o sol. Tomar sol é importante sim para evitar ou para melhorar quadros de depressão. Aí vamos para outra. Lado direito e lado esquerdo. Lado direito. O lado direito vai estar representado, vai estar em relação com quem? Essa é mais difícil, hein? Essa o pessoal já dá um tilt maior, né? A relação do direito e do esquerdo. E para ajudar também, tem a relação do lado direito para a mulher e o lado esquerdo do homem, né? Tem até algumas as relações filosóficas, né? A leitura da chinesa mesmo, né? Dessa situação, porque o lado direito é mulher, né? E o lado esquerdo é o homem. Mas vamos lá então. O lado direito está relacionado a quem? Olha cá. Acho que o pessoal deu tilt do. Lado direito e lado esquerdo é um pouquinho mais difícil, né? Mas não é impossível. Olha lá, hein? A Cláudia aqui foi a primeira a responder, vamos ver. O lado direito. Lado esquerdo, a Cláudia disse que o lado esquerdo é Yang. Sendo assim, lado direito Yin. Tá faltando um zoinho aí, hein? Tá faltando um zoinho. Não, é que é o dedo mesmo aqui, cara. Olha lá. Isso, então o lado direito tem uma característica Yin, né? Lado esquerdo, Yang. Sendo assim, lado direito, a relação mulher, lembrando, né, direito. E aí o esquerdo, o Yang. Eu gosto de raciocinar aqui, ó, é coisa boba, né? Mas para você tentar não esquecer, em direito, tem o izinho aqui, in com i, coisa só para tentar não esquecer. Sabe aquelas dicasinhas que você usa para ficar lembrando, né? Dicas vestibular, né? Então eu uso essa ferramenta. É, tipo vestibular. Perfeito. Deixa eu desativar aqui. Ok. Então, quanto direito e esquerdo, tudo bem, pessoal? É fácil? Vamos lá. Agora esse é legal, Du. No Zhang Fu, né? Órgãos e vísceras. Aí é legal esse ponto do pessoal entender bem quem é Zhang, quem é Fu, né? Se é Yin ou se é Yang. Até ajuda também na situação da localização dos canais, né? Aonde estão os canais Yin, aonde estão os canais Yang. Eu vejo muita gente colocando B62, um B60, né? Coloca o B60 no R3, ou vice-versa, coloca o R3, mas colocou no B60, né? Porque acaba dando um tilt, porque os dois são opostos, né? Um é na face interna, outro na face externa. Se a gente olhar bem, o canal do rim tá na face interna, né? A gente vai falar ainda do interno e externo, mas Zhang e Fu. Então Zhang é Yin ou Zhang é Yang?
Vamos lá. Vou dar uma dica, né, de raciocínio. Os Zang são maciços, eles armazenam, eles estão mais na região interior, são mais protegidos. E os Fu têm mais ação, mais função, produzem praticamente todos, quase que todos os Fus produzem alguma substância, ou são partes de processo, né? Então eles não param, são mais movimentos, mais externos. E aí, deu para ajudar? Olha lá, a Aline, hein? A Aline já chegou chegando aqui. Então, nesse slide aqui também dá pra gente brincar com muita coisa, né, em relação a Yin, né? A gente poderia dividir uma linha aqui para ver em relação ao superior e inferior quais são os Zangs mais Yang, quais são os órgãos mais Yin, né? Até as vísceras mais Yang, as vísceras mais Yin. Então, tudo dependendo da ponto de referência, a gente tem Yin e Yang. Então, conforme a Aline falou, né, as vísceras são Yang, beleza, as vísceras são Yang, né? Então os Zangs são Fu. Porém, se a gente observar em relação à posição central, a gente pode também classificar o próprio Zang, quem é um Zang mais Yang e mais Yin, né? O referencial no corpo também ajuda muito. Porém, no conceito geral, né, para primeiro momento, Zang é Yin, são os órgãos, e Fu, as vísceras, são Yang. Bom, né? Aqui dá pra gente fazer uma aula só em cima de um slide só, né, Edu? Dá pra gente destrinchar, mas o tempo é curto. Já falamos aqui 40 minutos, falamos que ia ser rápido aqui. Vamos lá, vamos pro próximo. Quanto à situação medial e lateral do corpo. E a gente pode pensar também do interno para o externo, né? Então, na parte mais interna, mais medial do corpo, temos a situação Yin, né? Como você já tinha comentado, né? Yin, interno, de dentro. E aí o externo, o Yang, mais as extremidades. A gente pode pensar que tronco é Yin, as extremidades Yang, né? Onde bate mais o sol, onde bate menos o sol, uma outra reflexão com a natureza. Aí podemos fazer a relação dos membros, né? Então, braço, né? Nós temos a parte externa do braço, parte interna do braço, né? Sendo que então que a parte externa, onde você dá a referência de bater mais o sol, né? Tem a relação Yang. Quais são os canais que passam, né, na parte externa do braço, na parte que bate o sol, né? Nós teremos os canais Yang. Exatamente. 3 canais Yang na parte externa e sobrando aí o interno ali, essa face mais branquinha, a parte Yin, né? Parte Yin. E a mesma situação, que eu já tinha dado até o exemplo, né, do rim e da bexiga, né, dos canais R3 e B60. Então, na perna, né, a parte interna da perna, né, a gente vai ter os canais ou a parte Yin. E na face externa, a parte lateral da perna e posterior, vai estar a parte Yang, né? E fazendo essa relação de água, né, que é rim e bexiga, a parte Yin é o órgão, é o rim, e o Yang é o Fu, é a víscera, é a bexiga. Então o Yang externo na perna e o rim interno na perna. Eu gosto do Yin, né? Yin, interno. Aí não esquece mais, né? Podemos também fazer a parte fracionada do corpo. Então a cabeça, se eu pegar a cabeça em relação à perna, ela é Yang. Mas se eu dividir a face, né, em parte superior e parte inferior, eu também vou ter a relação de Yin do Yang, né? Aonde eu tenho a parte de cima, o tampo da cabeça, né, a região do vértex Yang, e a parte de baixo, mandíbula, maxilar, vai ter a parte Yin. Perfeito. Lado direito, a gente já falou, lado direito e esquerdo, mas também dividimos a face em Yang, né?
E aqui legal que a gente tem quanto a face, parte medial do rosto, então a parte desde o mais interno para o externo, yin e yang. E aí para quem trabalha muito com crânio, né, quem gosta de trabalhar com crânio, principalmente Yamamoto, né? Yamamoto tá aí, ó. Nós trabalhamos mais aonde, né? Yamamoto trabalha muito mais na face yin, né? E isso tudo em relação ao ponto VG20. Exatamente. Não é isso, Du? Exatamente. A gente divide a crânio, né, em 4 quadrantes. A gente utiliza a parte inferior como a parte mais utilizada para se fazer os tratamentos. Não que as outras não possam ser utilizadas, mas ótimos, talvez os melhores resultados nessa face in. Aí é uma outra aula, uma outra reflexão, que aí tem essa interação de todos os canais yang que chegam à cabeça na face in do rosto. Então, olha só o yin e o yang se controlando, se relacionando novamente, né? Podemos também pensar na parte das estruturas do corpo, né? Aí vamos ver, então, se o pessoal está por dentro. Os ossos e músculos. Quem dos dois é yin e quem é yang, né? Ossos e músculos. Ossos vai ter uma característica muito mais yin ou uma característica muito mais yang? E os músculos? Qual a característica deles? Né? O músculo em relação aos ossos, né? Um contra o outro, um em relação ao outro. Nós teremos quem aí como yin e quem como yang. Dica do dia, vamos lá. O que tem Bora. menos movimento? Qual dos dois proporciona menos movimento? Qual dos dois tem uma estrutura mais densa? E aí você pode fazer essa relação com yin com yang. Lembra lá do slide lá no comecinho? A água e o gelo, né? E aí, vamos ver se o pessoal tá por dentro. Enquanto isso, aqui, ó, vou deixar o pessoal aqui, ó, passar de novo o nosso canalzinho no Instagram. Aproveita enquanto você está pensando aí, se você não lembra quem é aí, ó, se está em dúvida se ossos e músculos, quem é yin, quem é yang, aproveita para dar um joinha aí, né, se inscreve aí no canalzinho, primeiro vídeo, espero que estejam gostando. Aí. Chama aí, pessoal. E mandem sugestões lá no WhatsApp, no Telegram, manda também lá no Instagram, enfim, sugestões do que a gente pode estar abordando, que tipo de matéria tem mais dificuldade, principalmente em revisão, né, de fundamentos e diagnóstico. E aí a gente vai voltando e colocando aqui para a gente ir trocando essa ideia. Aí, ó, Cláudia Napoli. Apareceu aí o comentário dela? Apareceu, ossos yin, músculos yang, perfeito, muito bom. Muito bom. Então é isso aí. Aí, vamos bagunçar a cabeça, né? Porque a gente tem agora uma relação entre pele e músculos, né? Pele e músculos. Quem é yin e quem é yang na relação pele e relação músculos? Se vocês falaram que músculos é yang, né? Mais referente a ossos. E agora? Mantém? E aí a gente pode, de novo, pensar qual que tem maior movimento dentro dos dois. Porque existe a natureza. Natureza yang de pele e músculo, ela é inata. É uma natureza que os dois têm, essa natureza mais yang. Porém, em relação pele e músculos, alguém seria mais yin? É uma outra forma de fazer a pergunta, não é, Mar? É, exatamente. Olha lá. Opa. Calma aí, o computadorzinho aqui deu uma bugadinha. Deu uma travadinha. Vamos lá. Apareceu aí? Não apareceu ainda não. Vamos ver. A Aline respondeu aqui. Aí, acho que agora foi. Isso. Foi, não foi?
Músculos yin, pele e yang, ok. Então, como o Edu falou, né, a relação da flexibilidade, a gente vê que a pele é muito mais maleável, muito mais movimento, né? O músculo proporciona. Só que, e outra, a relação do externo é muito mais externa à pele, né? Sim. Eu e o Matheus, nós somos educadores físicos, por exemplo, né? Então, a gente sabe que o músculo tem uma atividade yang muito importante, muito intensa para toda a estrutura do corpo. Porém, a pele, ela está sendo renovada a cada 7 dias. E o músculo, para a gente formar nova massa muscular, demora muito mais tempo. Então, também é uma outra forma da gente conseguir conceituar. Vamos lá. E aí, para fechar hoje, né? Você já falou logo no começo, né? Tudo se baseia na relação do corpo, a relação do Qi e do Shui. E aí vem quem é Yang e quem é Yin. Lembrando, né, que o homem, para ser homem, ele tem que conter o Ti e o Xue. A expressão do universo, que é o homem, é uma contenção, ou é, na verdade, a sinergia dessas duas estruturas, de Ti e de Xue. Não é nem mais mussarela, nem mais calabresa, é meio a meio, é meio a meio. Vamos ver se o pessoal vai. E aí, quem que é? Vamos pensar. Relação forma, relação função. Que mais, Du, que a gente pode pensar aí para ajudar a achar quem é Yin, quem que é Yang? Mais repouso e mais atividade, mais, mais frio, mais quente, Boa. e mais. Lembrando que Chue é o sangue, né? Shui é sangue. E Ti é Ti. Ó, a Letícia você pode dar falta para ela porque ela não foi na aula que você teve, hein, Du, que você deu, hein, ó. É, Ti, energia, Yang, Chue Aí é a Léo. Yin. Beleza, show. Boa, Léo. É isso aí, ó. Então, Qi, né, é Yang e o Shui, o sangue, é Yin. E ambos estão ligados um ao outro. Porque aonde eu tenho estagnação de sangue, eu também comprometo o Qi, né? Então, se eu tenho uma deficiência de sangue, consequentemente, eu vou ter alguma alteração no Qi. Se eu tenho uma deficiência de Qi, provavelmente alguma alteração em sangue também vai acontecer, né? Exato. Eles se complementam. Lembra lá no início do vídeo que eu conceituei um pouquinho do taoísmo, que o Yang ele gera o Yin e o Yin vai depois gerar o Yang e essa interação? Então o Qi e o Xue eles vão se gerar mutuamente a todo momento, a todo instante. Isso aí. Dúvidas, pessoal? Manda aí. Próximos 5 minutinhos aí, dúvidas. A gente espera que vocês tenham gostado aí da nossa primeira live, né, Edu? Sim, sim, muito obrigado pela participação. Muito importante a participação de todos. E a divulgação também. Vamos pedir a divulgação, gente. Divulguem. Porque o objetivo, até o próprio nome do nosso canal, né, é Revisando a Medicina Chinesa. A gente trazer coisas lá do começo, quando a gente vai aprendendo, revisando mesmo, trazendo à tona, para que detalhes vão surgindo para ajudar na nossa prática clínica e até mesmo nos estudos, principalmente pensando na relação dos estudantes de acupuntura, né? Porque, querendo ou não, é um conteúdo super novo. O primeiro semestre, eu lembro do meu primeiro semestre no curso, era tanta informação que eu falava, não vou aprender nada. Você termina o semestre falando assim, o que eu aprendi disso tudo? Né? Porque a visão, o conceito, é tudo muito rápido, é tudo muito complexo, né? E só revisando e só estudando novamente que a gente vai pegando os detalhes, né? Sim, exatamente. A parte mais difícil, né? Esse início é mudar a forma de pensamento,
Então, o estudante ele tem certa dificuldade inicial por conta disso. E o intuito do Revisando é a gente fortalecer essa base, é a gente auxiliar neste momento que ele vai ser o mais importante de todos. Então, todas as vezes, eu sempre falo assim, em sala de aula, tá com dificuldade, o que que a gente tem que estudar? Fundamentos. E começa por onde? Pelo Yin e pelo Yang. Então hoje a gente voltou lá atrás, a gente pegou um período aí de quarentena, tem muita gente que se afastou dos livros, se afastou das escolas, a gente não está podendo transitar livremente, né? Então muita gente se afastou e vai esquecendo, vai deixando de lado coisinhas que são simples, mas que vão ajudar muito. Então, aproveitando, a gente vem fazer os vídeos e vai reconceituar, vai rever, vamos estudar novamente. E a parte mais gostosa que tem de estudar é fundamentos, com certeza. Eu gosto bastante dessa base, né? E até essas aulas pra gente, sempre estamos. A gente vai acrescentando alguma coisa pra gente mesmo, né, Edu? E a gente vai pedir então para vocês também darem dicas, né? Por exemplo, na semana que vem a gente vai continuar falando do Yin e do Yang, tem mais coisa para falar de Yin e de Yang, e podem dar sugestões, né, do tema ou outros temas de base, de fundamentos, tá? Perfeito. É uma extensão, são raciocínios um pouquinho mais avançados e mais práticos aí pra gente, de Yin e de Yang. Vou Isso aí. lançar o exercício. Ah, é verdade, já estava esquecendo, Edu. Um exercício para semana, tá, gente? Vamos pegar assim, ó, momentos que a gente está passando, né? Conversas, ou momentos dentro da sua vida que são mais yin ou mais yang. Tenta conceituar. De manhã eu acordo mais yin ou mais yang. Pela noite eu estou mais yin ou mais yang. Meu alimento, ele está mais yin ou mais yang. Mais frio ou mais quente. E por aí vai. Tenta trazer o conceito do yin e do yang para o que você está vivendo neste momento, durante uma semana. Fazendo isso, você vai conseguir enxergar melhor o Yin e o Yang no corpo do seu paciente. Boa. Ou até em relação do diagnóstico, né? Principalmente no ponto do diagnóstico. Um diagnóstico mal feito, o tratamento, consequentemente, vai ser mal feito. Você não vai ter resultado esperado no seu tratamento se o diagnóstico não estiver bem feito, né? Sim. Às vezes, uma observação simples de como o paciente entra andando para o seu atendimento, você já percebe se ele está mais yin ou mais yang. Perfeito. Vamos soltar umas perguntas lá no Instagram, Du? Vamos. Vamos, ó. A gente fez uma aula hoje que vai estar trazendo perguntas sobre essa live, hein? Então vamos lá e depois na semana que vem a gente dá uma comentada também enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai comentando das perguntas que a gente vai soltar, né? Trazer de novo, né, as perguntas sobre Yin e Yang. Beleza, é isso aí. Beleza? Du, satisfação, mesmo à distância, Du, muito obrigado dessa parceria aí. Quero agradecer todo mundo que esteve presente com a gente aí nessa 1 hora. Espero que tenham gostado. Compartilhem. Divulguem nos grupos das suas salas, que é para somar, turma. Nós estamos aqui para tentar somar e ajudar todo mundo. Valeu, Du! É isso aí, valeu, Má, brigadão. E até semana que vem, essa parceria de quase 20 anos. Nem parece, mas tem tudo Nem isso. parece, mas tudo isso, né? Valeu, Má, beijão, pessoal, obrigado. Obrigado, galera. Até semana que vem.